Bom dia, paz esteja convosco. Voltei para compartilhar a palavra de Deus nessa manhã. Aquilo que é alimento para o nosso espírito, aquilo que nos sustenta diante da presença de Deus, que é a palavra que tem nos fortalecido nesses dias aos quais nós temos que, todos os dias, buscarmos por essa paz de Cristo. Um mundo tão conturbado, um mundo tão contramão daquilo que é de Deus, mas só a palavra de Deus para nos alimentar, nos sustentar, nos colocar de pé, para que a gente possa entender o centro da vontade de Deus, para que a gente possa entender os planos, projetos de Deus para a nossa vida. E o versículo que eu quero compartilhar contigo nesse dia se encontra em Romanos capítulo 12, versículo 2, quando ele diz que nós não devemos nos conformar com esse século, mas que nós devemos ter uma mente transformada em Cristo, para que a gente possa desfrutar do que é bom, do que é perfeito, do que é agradável da parte de Deus. Amados, uma coisa é certa para a minha vida e para a tua vida. A vontade de Deus, ela vai acontecer. Ela vai acontecer, os planos de Deus vai acontecer na minha e na tua vida. Não vai ser como nós planejamos, talvez como nós sonhamos, ou como estamos idealizando. Mas nós vamos ter que descansar no Senhor, para que eles aconteçam um por um em nossas vidas. E nem é no nosso tempo, nem é no meu, nem no seu, mas nós vamos perseverar para que na hora certa, no tempo certo, no momento certo, o Senhor nos encontre com esta vitória. E nem é do nosso jeito, da forma que pensamos ou até imaginamos, mas uma coisa é certa, a gente tem que manter a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a nossa fé, ela move montanhas. Por isso, a gente tem que perseverar em fé. Pois os planos de Deus, pode ter certeza, eles são melhores que o meu, são melhores que os seus. Pois a vontade de Deus, ela é perfeita, como nós lemos em Romanos. E não há perfeição, se não seja nos planos de Deus e naquilo que Deus está sobre a nossa vida. Mas, talvez para mim e para você, os nossos planos podem ser até e parecerem que sejam perfeitos, mas pode ter certeza que só há um plano perfeito para a minha vida e para a sua vida. E esse plano perfeito, ele vem do Senhor. Ainda que nós cheguemos a pensar que os nossos planos, que os nossos projetos, que o que almejamos é o melhor para nós. Deus está lá na frente daquilo que vai acontecer. Por isso os planos dele são melhores que os nossos, bem melhores. E o processo virá e vai nos colocar em lugares que é de total desconforto, amados. Todas as vezes que nós estamos sendo testados para sermos aprovados, para vivermos milagres, o processo de Deus sempre nos colocará em lugares de desconfortos. É num vale, é num deserto, é num ambiente que você não quer estar. Talvez seja um local de trabalho, um ambiente que você tem gerado desconforto em você, até mesmo dentro das igrejas, né? Quantos ambientes, quantos grupinhos têm causado desconforto em algumas pessoas. Mas entenda, o processo ele existe e nós vamos ter que vencer esse processo. Nós vamos ter que passar por ele, ainda que o processo seja de desconforto, pois nós devemos estar preparados, porque o processo na nossa vida é um treinamento de Deus para que a gente possa chegar em lugares que Deus vai nos colocar, lugares de honra, lugares de paz, de refrigério. Mas para isso nós vamos ter que passar pelo desconforto de estarmos em lugares que não gostamos de estar, para sermos treinados, para sermos preparados, para que quando Ele nos colocar nestes lugares, nós já estejamos preparados para receber a bênção de Deus. Ele sempre vai nos testar, e Ele vai nos testar nos colocando nesses lugares de desconforto, que nós vamos ter que passar, e passar perseverando, para que a gente seja resiliente, para que a gente possa chegar no propósito da bênção que Deus tem para a nossa vida. Entenda, Deus, o próprio Deus, Ele não vai colocar no lugar que nós queremos e gostaríamos de estar. Deus vai nos colocar em lugares que nos fará crescer e ter maturidade. Às vezes, amado, a gente não entende o processo de Deus, porque Deus permite
porque Deus permanece com a gente em certos lugares. Saiba que tudo isso é um treinamento de Deus. Saiba que tudo isso é Deus te preparando. É Deus te colocando nesses lugares para fazer você crescer, para você ter maturidade, para quando você receber um novo ciclo de Deus na tua vida, você não vai receber de qualquer jeito, porque você vai ter a maturidade, a sabedoria para saber desenvolver aonde o Senhor te colocar e no lugar da bênção. Tu já vai estar preparado e resiliente para suportar o processo. Pois saiba que alguns lugares serão necessários para que eu e você venhamos passar, mesmo que nós não queiramos estar, mesmo que nós não queiramos permanecer, mas há uma necessidade de eu e você permanecer neste lugar, mesmo que nós não venhamos querer estar, porque é treinamento, é propósito de Deus, é Ele trabalhando para que a gente venha crescer, para que a gente venha ter maturidade, para que a gente possa desfrutar da parte daquilo que lemos aqui em Romanos 12, 2, daquilo que é bom, daquilo que é agradável, daquilo que é perfeito da vontade de Deus. Amados, a palavra de Deus ela é muito certa. Os planos de Deus para nossas vidas, eles jamais serão frustrados. Ainda que a gente passe por desconfortos, ainda que a gente passe por vales e desertos, é Deus nos aperfeiçoando para que a gente chegue em níveis maiores e capacitado por Ele. E é interessante que Moriá não estava no caminho nem nos planos de Abraão, mas ele precisou passar por Moriá. Assim é eu e você. Talvez esse lugar que nós estejamos não esteja nos nossos planos. Não é o lugar que eu quero estar, nem você. Mas faz parte do projeto, do plano de Deus para a nossa vida, assim como foi Moriá para Abraão. Jesus, mesmo sendo judeu, ele teve que passar lá por Samaria. Talvez você tenha que passar por lugares que você não gostaria de estar, mas a Samaria era um propósito do reino de Deus para a vida de Jesus, porque naquele lugar havia uma mulher que precisava da salvação. Então, às vezes, amado, tem lugares que Deus nos colocará que não faz parte da nossa vontade e que nós não gostaríamos de estar, mas faz parte do projeto, do plano de Deus e do reino de Deus. Eu lembro que eu conheci um rapaz, um missionário, e ele veio de Manaus para cá, e ele veio em umas férias para Belém. E quando ele chegou em Belém, todo empolgado, ele foi pro Vero Peso, e lá ele começou a conversar e ficou alegre, começou a beber umas. E quando ele deu por ele, foi no outro dia, dentro de um cárcere preso. Porque colocaram na bebida dele um tal de um Roupinol, uma coisa assim. E ele acabou fazendo umas besteiras e foi roubado e brigou com um ladrão, foi preso. Mas lá no cárcere, ele conheceu Jesus. Lá no cárcere, fazia propósito do reino para a vida dele. Porque se ele estivesse aqui fora, ele não daria ouvido na palavra de Deus. Mas lá dentro daquele cárcere, aquele jovem foi alcançado. E hoje ele é um grande missionário na cidade de Manaus. É um amigo meu, não vou citar nomes, porque talvez alguém possa conhecer, ele passou muito tempo aqui com a gente. Mas hoje é uma bênção na mão de Deus. Então tem lugares que, mesmo você sendo cristão, você vai ter que passar. Porque Jesus passou, mesmo sendo judeu, pela Samaria. E é bom e interessante a gente saber disso, que tudo isso é uma necessidade do reino, para que a gente venha a crescer. Deus ele vai nos colocar em ambientes que muitas vezes nós não queremos ficar. Mas saiba que tudo isso é propósito, é da vontade de Deus, porque Ele está nos preparando para nos levar para novos níveis. E os níveis que o Senhor tem para mim e para você é bom, é agradável, é perfeito. Mas é no tempo de Deus. Quando eu e você estivermos preparados para estarmos nesse tempo, quando Ele nos lapidar e nos preparar para este propósito do novo ciclo na nossa vida. Então suporte o processo, seja resiliente em fé, porque o Senhor te colocará em lugar de honra. O Senhor tem um lugar preparado já para mim e para você. Mas para isso, nós vamos ter que passar em lugares de desconforto para sermos treinados e trabalhados e preparados pelo Espírito Santo para que Ele venha nos levar a níveis maiores
E o que Ele tem de níveis maiores para nós é bom, é agradável e é perfeito, porque é de Deus para minha e para a tua vida, amém? Toma posse, recebe essa palavra, aperta esse coraçãozinho aí, manda essa mensagem para alguém que está precisando ouvir isso. Quantas pessoas nós conhecemos que estão reclamando, que estão murmurando, porque não querem estar naquele ambiente, não querem estar naquele lugar, não querem participar, às vezes, de alguns lugares que são chamados e precisam ouvir essa palavra. Tudo tem um propósito de Deus e tudo que nós venhamos passar, ainda que sejamos de desconforto, é um projeto para o reino de Deus. Que Deus abençoe, que a paz de Cristo reine no teu coração e que Deus abençoe, tenha uma semana de paz, uma semana de vitória e que as bênçãos de Deus estejam sobre a minha e a tua vida. Tu crê? Então toma posse e recebe em nome de Jesus. Amém.